Olá, hoje a gente vai dar uma explanada aí no texto de Gênesis 28. Nesse capítulo aqui fala sobre Jacó, quando ele recebe a bênção no pai dele e quando ele sonha com Deus, quando ele tem um sonho em Betel. Eu vou ler e a gente vai juntas entender um pouco o que Deus está querendo falar com a gente nessa manhã, tá? Então vamos orar e pedir a ajuda do Espírito Santo. Espírito Santo, nós nos colocamos diante da Tua presença e te pedimos direção. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais. Senhor, a Tua palavra diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu e jamais penetrou em coração humano são as coisas que Tu tens preparado para aqueles que Te buscam. E nós nessa manhã estamos querendo Te buscar e Te ouvir. Queremos nos alimentar da Tua palavra. Fala conosco. Amém. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão da sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra a qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã Arã. Labão, filho de Arameu, Betuel, irmão de Rebeca. Essa passagem tá em Gênesis 28, tá? Se tu quiser acompanhar. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher, e que a abençoá-lo dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Gente, isso aqui é muito forte, tá? Quando eu li, veio o discernimento. Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo, deu-lhe a ordem de não se casar com uma mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã Arã. Não aprovava as mulheres cananeias. Aqui, percebeu Esaú que seu pai Isaac não aprovava as suas mulheres cananeias, aliás. Foi à casa de Ismael, tomou a Malate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Então, até aqui no capítulo 8, essa passagem ela é muito importante, porque quando Raquel engravida, Deus fala para ela que dentro do ventre dela existiam duas nações. E eles eram muito agitados, eles mexiam bastante, eles já lutavam dentro do ventre de Raquel. Tanto é que quando ela vai ter eles eram gêmeos, né? Quando ela vai ter o primeiro filho, Jacó gruda na perna de Esaú, para vocês verem a força que eram as duas nações. Mas o que me chamou a atenção foi isso aqui, Quando Jacó diz para o filho não tomar uma mulher cananeia, ele estava querendo dizer que a mulher de outra nação, ela não era bem-vinda. Já ouviu a passagem que fala, né, sobre o jugo desigual? Então, assim, eles sabiam que para dar continuidade às promessas que Deus tinha dado a Abraão, eles tinham que permanecer na mesma descendência, na mesma nação. E o que acontece? Esaú, ele já estava furioso com o irmão dele, porque o irmão já tinha
Depois que já tinha grudado na perna dele, dentro, né, quando ele tava saindo do ventre da mãe dele. Ele vai lá e Esaú chega cansado em casa e com fome. E Jacó vai lá e diz pra ele assim, ó, se tu quer comer da minha lentilha, acabei de preparar essa lentilha, então você pega e vende pra mim a tua primogenitura. Ele com muita fome pensou assim, de que vale eu ter uma primogenitura? Não vale nada, então fica com a minha primogenitura. Aí Jacó tomou posse da primogenitura. Quando o pai de Jacó, perdão, não, sim, Jacó. Quando Isaac tá para morrer, que é o pai de Jacó e de Esaú, a mãe Raquel, que preferia o filho Jacó, pega e diz assim para ele, vai lá, vamos preparar um cordeiro, já que ele pediu para Esaú fazer isso, nós vamos fazer, nós vamos fazer com que ele te dê a bênção antes de Esaú chegar, a mãe dele, porque Jacó era o preferido dela. E aí ele vai lá, bota uma pele, porque Esaú era muito peludo, ele bota uma pele por cima, veste as roupas de Esaú, fica com cheiro de Esaú. A mãe dele prepara o cordeiro e aí eles fazem a janta para o pai dele, que era o que ele queria. E nesse momento o pai de Jacó e Esaú transfere as bênçãos para Jacó. No momento em que Esaú chega, ele já tinha dado tudo. Ele já tinha dado as terras, ele já tinha dado as nações, ele já tinha dado as descendências, profetizado, né, sobre a vida de Jacó. E quando ele fala assim, quando Esaú chega pro pai dele, ele diz assim, tá pai, e para mim o que sobrou então? Dele, meu filho, eu pensei que era você que estava aqui. Então eu fui enganado. E não sobrou nada para eu te abençoar. Aí ele fala, né? Jacó disse, a não ser as terras que eu acredito que são o deserto. E aí quando chega aqui nessa passagem, Esaú, sabendo que o pai não aprovava que ele se casasse com as mulheres dos cananeus, ele usa da estratégia que ele tinha. Ele vai lá e se casa com a filha de Ismael. E Ismael era filho de Abraão. Lembra quando Abraão teve o primeiro filho dele, que foi com Agar? E ele vai para o deserto e lá Deus diz que ele se tornaria uma nação do deserto. Então o Esaú se casa com a mulher filha de Ismael e ele se torna grande no deserto. Então ali era uma nação do deserto e a nação de Abraão, porque Jacó tomou posse. Jacó teve 12 filhos que se tornaram as 12 tribos de Israel. Que lindo, né? E isso para mim é muito forte, porque do início ao fim os propósitos de Deus vão se cumprindo. Muitas vezes não da forma que a gente gostaria que acontecesse, de uma forma correta, de uma forma honesta. Muitas vezes aconteceram as escrituras, elas se cumpriram no decorrer dos tempos e muitas vezes não foi direcionado por bênção, pelo contrário. Tanto que o nome de Jacó significa enganador. E é doido, né, isso? Mas por isso que diz a palavra, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam e amam a Deus. Então a própria palavra fala que os nossos erros, ele transforma em bênção. Os nossos pecados, os nossos delitos, quando nós nos arrependemos, quando nós cremos que Jesus pagou o preço pelo nosso pecado, os nossos erros, até os nossos erros, ele usa em nosso favor. Eles cooperam para o nosso bem. Então, Jacó passou pelo processo,
ele foi ardiloso, ele foi inteligente, ele sabia que Deus, ele cumpriria as palavras, as promessas que ele deu lá pro avô dele, que era Abraão. Então, ele queria se apropriar dessas promessas. E Esaú, ele não estava preocupado com isso. Esaú não estava focado nessas coisas. Mas ele também entendeu que Deus não deixaria de cumprir as promessas que ele fez. Então, Esaú se casa com a filha de Ismael. Tem uma nação, que é o Iraque, o Irã, esse povo todo do deserto. Ele faz parte desse povo, dessa geração, e então Jacó faz parte da geração da descendência de Abraão, que torna-se as 12 tribos de Israel. E se cumpre até então todo o propósito de Deus. Então, assim, Deus é perfeito. Todo erro, toda falha, quando nós chegamos diante de Deus e nos arrependemos, Ele transforma em bênção. Isso não quer dizer que nós não colhemos sementes, não, que nós não colhemos fruto das sementes que plantamos. Isso quer dizer que Deus é justo, que Deus é fiel, que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Tanto é que quando Jacó se casa com a filha de Labão, Labão vai lá e entrega antes a outra filha, e depois ele tem que trabalhar mais 7 anos para ter a mulher que ele amava, que era Lia. Perdão, que era Lia e Raquel, né? Eu acho que é. Já fiz confusão aqui. Mas ele trabalhou 7 anos pela mulher que ele desejava. E Labão foi lá e o enganou, deu a outra filha para ele. E ele teve que trabalhar mais 7 anos pro tio dele. Então, ele colheu um fruto daquilo que ele também plantou. Só que tudo se cumpriu. Porque através da Lia, que não era a mulher que ele amava, ele teve filhos, depois teve mais 2 filhos com a mulher que ele amava, e essas crianças se tornaram homens, e se tornaram tribos, e se tornaram nações, cumprindo assim o propósito de Deus. Glória a Deus, né? É muito lindo. Então, quando você começa em Gênesis e você chega lá no Novo Testamento, você vê todos os tempos que foram necessários para que Jesus chegasse no tempo determinado pelo Senhor. Gente, a palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa. Eu amo a palavra, eu me emociono porque tu vê assim que o tempo da espera do teu propósito, ele é necessário. Ele é necessário para que o Senhor cumpra tudo que Ele prometeu. Ele é fiel e Ele vai cumprir. Amém. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Te agradecemos, Deus, porque Tu nos trata, Senhor, com muito amor, com muita graça, Senhor, com um favor que nós não merecemos, Pai. E quando nós pecamos, Pai, que significa errar o alvo, Senhor, quando nós erramos o nosso alvo, Deus, o alvo qual Tu preparou para nós, Senhor. Ainda assim, Deus, quando há o arrependimento no nosso coração, Senhor, isso é transformado em bênção, Deus. Isso é transformado, Senhor, para que nós venhamos, Deus, curar vidas, para que nós venhamos, Deus, aprender mais de Ti, Senhor. Aprender e entender que sem Ti nós não somos nada, Pai. Pai, nós Te louvamos por essa palavra, por essa passagem, por todo o Seu cuidado, Senhor. Abençoa cada mulher que está ouvindo essa palavra, que está, Senhor, com o seu coração, Deus, angustiado, Senhor. Vem e traz a Tua paz, Pai. A paz que excede a todo entendimento, Senhor. A paz, Senhor, que diz que no final, Senhor, o final das coisas será melhor do que o começo delas, Pai. Senhor, acalenta esses corações e guarda, Deus. Livra, Senhor, livra do laço do passarinheiro, Pai. Livra da peste perniciosa, Senhor. Livra, Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que aos Teus anjos Tu dará ordem ao nosso respeito, Senhor, para nos livrar e nos guardar do mal, Deus. Em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Amém. Amém. Receba essa palavra no seu coração. Leia a palavra
Comece sim lá em Gênesis, lá no início. Mas se você quiser conhecer um pouco mais dessa passagem, ela começa aqui, ó, no 23, na morte de Sara, que é a esposa de Abraão. E aí Deus prepara uma mulher para Isaac, que é Raquel, né? Acho que é Raquel. Não, Rebeca, que vem a ser a mãe de Jacó e Esaú. De Jacó e Esaú. E aí, sucessivamente, começa aí toda a história, tá? Então é isso. Estamos em Gênesis. Um beijo grande.